Boa noite, meus amigos aqui de São João da Boa Vista e o pessoal da região que participa, que está às segundas com a gente, participando desse evangelho. Cada segunda, nós buscamos trazer um amigo, né, uma pessoa da cidade, da região. E hoje nós temos a alegria de conhecer, eu estou conhecendo a Karina hoje também, viu, gente? Boa noite, Karina, tudo bem? Boa noite, Elaine. Boa noite a todos os nossos espectadores. Eu estou muito feliz com o seu convite. Agradeço a todo o pessoal do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade na sua pessoa. Fiquei muito feliz. Eu que te agradeço muito ter se prontificado lá no grupo para estar participando aqui com a gente. Gente, a Karina, ela é de Santo André, lá do Grande ABC, em São Paulo, e ela frequenta a Casa de Solidariedade e Beneficência, tá bom? Então, é com muita alegria que nós vamos fazer uma prece para ouvir a Karina, onde o tema é Muitos são chamados e poucos os escolhidos, um trecho do Evangelho. Boa noite, Érica, Doris e todos vocês que estão entrando. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nesse momento a Karina possa receber da espiritualidade toda a inspiração para que ela traga o evangelho dessa noite, mais uma aula para enriquecer as nossas vidas, os nossos lares. Senhor Jesus, te rogamos pelas famílias, pelos necessitados, pelos doentes, por todos nós. Abençoa-nos nesses momentos de evangelho, ampara-nos e ilumina os nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Sheila, boa noite. Gente, então, como eu disse para vocês, a Karina, essa jovem menina aqui na nossa frente, essa moça linda, vai fazer a palestra para nós. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, pode escrever aqui. No final a gente passa para ela, tá bom? Karina, seja envolvida por Jesus, boa palestra, eu estou aqui se precisar. Muito obrigada. Bom, gente, nós vamos começar o nosso tema dessa noite, que é muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse é um tema que a gente traz lá do Evangelho. A gente costuma, né, na doutrina espírita, comentar muito sobre esse tema. Então, hoje a gente vai tentar dar um enfoque um pouquinho diferente, né, sobre ele. Esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. E um pouquinho antes dele, o que Jesus estava fazendo, né, no contexto dessa parábola, onde vem essa frase, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Jesus, ele estava no templo, né, ele estava dando uma aula, ele estava ensinando no templo de Jerusalém, e as pessoas estavam ouvindo ele dar várias lições diferentes. E uma dessas lições é a parábola do festim das bodas ou a parábola do festim das núpcias, né? Tanto faz aí o nome que a gente conhece essa parábola. Então, Jesus estava no templo e ele vai contar essa parábola para nós. Eu trouxe a parábola para que a gente possa ler junto e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. No trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, começa assim esse capítulo. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram.
depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola, a gente, está lá em Mateus, capítulo 22, os versículos de 1 a 14. Então, essa é a história da parábola que a gente vai analisar. Vamos refletir um pouquinho sobre ela, né? Qual que é o sentido dessa parábola? Quando a gente pensa na parábola do festim das bodas, ela parece, à primeira vista, um pouco absurda, né? Porque como que você manda um servo fazer um convite para um casamento e eles são ignorados e uma parte deles chega a ser assassinado, né? Por causa de um convite. Parece um pouco exagerado. Mas é claro que a simbologia de Jesus é muito mais profunda do que isso. Eu, particularmente, eu acho muita petulância da minha parte, né? Tentar entender o que Jesus disse com as suas parábolas. Mas lendo os livros da doutrina espírita, a gente começa a ter uma ideia do que Jesus queria dizer, né? Então, qual que é o sentido dessa parábola, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Os primeiros convidados para a festa, que foram aqueles que não ligaram para a festa, que foram fazer as suas coisas, o seu comércio, o seu trabalho, e que até mataram, né, os servos que foram enviados, na interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, são os judeus, né? Foram os primeiros convidados para esse festim das bodas, que nada mais seria do que o reino de Deus, né? Que foram convidados para esse reino dos céus e não aceitaram. E os segundos convidados, já que eles não quiseram, os servos novamente vão pelas ruas e aí chamam todo mundo, né? Quantas pessoas eles encontraram, eles deveriam chamar para participar dessas bodas. Ou seja, é quando o Evangelho de Jesus, ele é oferecido não somente naquela época de Jesus ao povo judeu, mas ele é oferecido a todo mundo, né? No mundo todo. Então é aquela parte que os discípulos vão divulgar os ensinamentos do mestre pelo mundo todo, né? Em especial Paulo de Tarso, né? Que vai levar o evangelho aos gentios. Então esse convite acaba sendo estendido para todos nós. E nós vamos ser convidados para essa festa, né? Para o reino dos céus, mas tem um detalhe muito importante. Para que a gente faça parte dessa festa, né, desse festim, das bodas, nós precisamos estar com a veste nupcial. Porque vocês vejam na parábola, quem não estava com a veste nupcial no banquete seria lançado, né, numa alegoria, seria lançado para fora nas trevas exteriores. E lá haveria choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, o que seriam, né, essas vestes nupciais, se a gente for pensar um pouquinho? Dentro da doutrina espírita, as vestes nupciais, para que a gente faça parte desse banquete, né, das bodas, são as nossas virtudes, a nossa reforma íntima. Então, a gente não vai conseguir ter acesso a essa era nova, ao reino dos céus na terra, se a gente não tiver com a veste nupcial, se nós não estivermos de acordo com esse momento, né, da terra, se nós não estivermos
com as ferramentas necessárias para estar nesse banquete. Então, isso é muito importante, a gente pensar nas vestes. Então, não adianta só entrar lá, num sentido figurado, na festa das bodas. É preciso estar preparado. E a gente fazendo um panorama com a nossa atualidade, a gente fala bastante, né, da chegada do mundo de regeneração, da era nova. E não vai adiantar a gente ser chamado, ser convidado para esse banquete da era nova se a gente não tiver com a veste nupcial, se nós não estivermos preparados com as nossas virtudes, com as nossas qualidades, que estejam em concordância com esse novo mundo. Mais uma outra pergunta para a gente refletir, né? Será que essa parábola ela pode ser transportada para os nossos dias de hoje? Pensando muito nisso, né? Quando eu estava preparando esse estudo para a gente, eu fiquei pensando como que a gente vai transpor essa parábola para o que a gente está vivendo na atualidade. E eu pensei muito nesse período que nós estamos vivendo, que é o período da pandemia, né? Do coronavírus. Como que a gente traz essa parábola para o nosso momento histórico? E aí eu fiquei pensando, né? Os primeiros convidados lá da parábola, eles não ligaram para os servos, né? Eles desprezaram aquele convite. E a gente pode transpor isso para o nosso contexto, né? Lá, o primeiro anúncio para os governos de que havia um novo vírus, que seria, né, com um potencial de pandemia no mundo todo, ele foi ignorado, né? Todos os governos ignoraram esse primeiro chamado. Aí depois, quando na parábola os servos novamente, eles vão convidar e alguns servos são assassinados, são desacreditados, né? São ultrajados, sofrem violência. A gente pode pensar que esses servos são os nossos cientistas, né? Os cientistas no início da pandemia também foram muito desprezados, né? Quando eles avisavam que isso poderia ter um potencial destrutivo muito grande, eles também foram desprezados. E aí, ao final da parábola, quando todos são convidados para esse festim das bodas, é o que está acontecendo com a gente agora, né? Todos nós fomos convidados a fazer parte desse momento histórico, né? O mundo todo está vivendo essa pandemia. E aí o que vai valer é como nós nos comportamos nessa pandemia. Será que a gente tem as vestes nupciais, como na parábola? Será que nós estamos preparados para fazer parte desse momento histórico de uma maneira que agregue, que ajude, que socorra o sofrimento? Ou será que não? Será que a gente ainda está preso, né, numa postura um pouco egoísta e que a gente vai acabar sendo lançado, como diz a parábola, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Será que a gente vai ter que começar a reaprender? Ou não? Será que a gente já pode participar desse festim das bodas? Então, eu acho que a gente agora precisa pensar um pouquinho o que significa ser chamado e ser escolhido. Porque esse é o tema da nossa palestra, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. No contexto do nosso dia a dia, da nossa vida, às vezes a gente tem uma noção um pouco equivocada de que ser escolhido é ser especial, de que quando a gente é escolhido, a gente talvez de alguma forma é melhor do que os outros. E nós vamos ver numa mensagem que eu trouxe de Emmanuel, que o sentido de ser escolhido não é bem esse do senso comum que a gente costuma ter. É um senso um pouco diferente e que nos traz responsabilidades também muito diferentes entre ser chamado e ser escolhido. Então, vamos refletir um pouquinho com Emmanuel nessa mensagem que ele chamou de chamados e escolhidos. Então, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer assim: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos.
Veja a importância do primeiro parágrafo. Emmanuel já começa dizendo que nós não nos achamos em condição de conviver com os eleitos. Ou seja, a nossa visão genérica de ser escolhido não tem a ver com a nossa convivência com os eleitos, porque a gente está muito longe disso. Mas que nós já somos escolhidos para algumas coisas. E aí, Emmanuel, nessa mensagem, ele vai começar a elencar para que nós fomos escolhidos. A primeira coisa é para a regeneração de nós mesmos. Então, nós somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Esse item, gente, ele é muito importante, porque vejam as palavras que Emmanuel escolheu. O cultivo do bem, ele tem que ser sistemático, diário e intensivo. Então, não é a gente fazer uma coisinha boa aqui, outra lá, que tá tudo bem. Que a gente vai ter direito à núpcia, a vestimenta das núpcias e vai estar lá no banquete, no festim das bodas. Não é isso. A gente precisa cultivar o bem de maneira sistemática, diária e intensiva. Depois ele vai dizer, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Isso é muito difícil, gente. Pelo menos para mim é muito difícil, né? O esquecimento de todas as faltas do próximo. Todas as faltas. E às vezes é muito difícil a gente esquecer a falta do próximo. Principalmente quando o próximo nos magoou profundamente. Quando a gente tinha um amor, um carinho muito grande por esse próximo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Depois, Emmanuel vai dizer, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Perdão incondicional. Ou seja, a gente tem que perdoar sem impor nada, nenhuma condição. Para a atividade infatigável na confraternização verdadeira. Ou seja, está sempre junto, sempre auxiliando todo mundo. Para auxiliar os que erram. Esse trecho, gente, ele é muito importante nesse momento, né, que a gente está vivendo, para auxiliar os que erram. Por que eu fiz uma pausa nesse item? Eu tenho recebido muitas mensagens do nosso movimento espírita, onde as pessoas estão falando da era nova, né? E desse movimento que nós estamos passando, né? De um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Mas essas mensagens, elas trazem um ponto de vista um pouco equivocado, né? Elas falam que a gente tem que vibrar muito e que a gente não pode ficar perto de pessoas que vibram negativamente, né? Que nós temos que nos preservar do mal, que nós temos que nos preservar daquilo que não está indo muito bem. E Emmanuel, ele traz uma proposta que é justamente o oposto. A nossa função não é de nos distanciar daquele que está vibrando negativamente. A nossa função é auxiliar os que erram. Né? Nós temos que ajudar as pessoas que estão em sofrimento, as pessoas que estão numa postura negativa e não fugir delas, né? A proposta da doutrina espírita não é uma proposta na qual a gente vai se colocar dentro de uma bolha e esperar o mundo de regeneração chegar, né? Essa não é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é resumida na frase de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, a proposta não é ficar numa bolha. Eu preciso me proteger das energias negativas. Eu preciso me proteger. Não. Se você quer se proteger das energias negativas, vibre energias positivas. É o contrário. O espírita, ele precisa ter uma postura ativa de trabalho, de entrega, de sacrifício. Porque o cristão, gente, ele nasceu para estar no fogo. Não é para estar no conforto. A gente nasceu para estar no fogo, ajudando, né? Veja os exemplos dos discípulos de Jesus. Né? Ninguém teve vida fácil. Ninguém ficou na bolha, esperando o reino dos céus chegar. Eles foram para o mundo. Eles foram trabalhar e auxiliar os que erravam.
A próxima é o mesmo contexto, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos. Quem sabe mais tem obrigação moral de ensinar quem sabe menos. Então, é a nossa obrigação ajudar aquela pessoa que sabe menos do que a gente. Para suportar o sacrifício, no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito. Então, olha a importância, né, da nossa atitude, né? Emmanuel diz, suportar o sacrifício. Então, não é a postura de vou me proteger dos espíritos obsessores, vou me proteger do mal. Não, é suportar o sacrifício, amparando as pessoas que sofrem. Porque as pessoas que sofrem talvez não tenham a fé renovadora que nós já temos, né? Então, a gente tem que suportar o sacrifício. E a ideia do sacrifício aqui, gente, não é de sofrimento, de dor, de colapso. A palavra sacrifício, ela significa fazer o sagrado, né, que vem lá do latim, né, sacrificere, né, fazer o sacrifício, fazer o sagrado. Então, a gente tem que suportar o sacrifício para auxiliar aqueles que estão sofrendo, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Por que nós reencarnamos no mundo, né? O que diz a doutrina espírita? Nós reencarnamos no mundo para aprender, amar e servir. Essas três coisas. A gente nasceu para amar, para aprender e para servir. Não foi para ficar numa bolha, não foi para ficar esperando a era nova, né? Sem fazer nada. A gente precisa servir. E Emmanuel diz que não é só servir, é servir além das nossas obrigações e sem direito à recompensa. Eu acho muito importante a gente meditar nesse trecho, né, quando ele diz sem direito à recompensa. Por que eu digo isso? Porque a gente também, às vezes, vê muito no nosso movimento espírita uma falsa ideia de que nós somos os escolhidos, entre aspas, né? Que nós somos merecedores de alguma coisa, porque nós temos uma compreensão, às vezes, um pouco melhor da imortalidade da alma, né? Da multiplicidade das vidas. Então, a gente, às vezes, cai num contrassenso de que a gente acha que tem direito a alguma coisa, né? Direito a usufruir da nova era. E nós não temos direito a nada. E Emmanuel diz, sem direito à recompensa. Então, é servir, suportar o sacrifício, sem direito à recompensa. Porque nós nascemos para isso, para servir, para amar e para aprender. Depois, ele vai dizer, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Então, a gente vai compreender, mesmo quando a gente não for compreendido. E aí ele continua. Para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Então, vocês notem que na mensagem de Emmanuel, falando sobre os chamados e os escolhidos, a proposta da doutrina espírita é uma proposta de entrega, né? É uma proposta de movimento, de ação, de socorro, né? Não é uma proposta de omissão, não é uma proposta na qual eu me refugio para que eu não seja afetado pelo que está acontecendo do lado de fora. Eu preciso me envolver, né? Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela nos fala que quem não se envolve, não se desenvolve. Então, no contexto do mundo que nós estamos vivendo agora, a gente precisa, sim, se envolver. Porque se a gente não se envolver com a dor, com o sofrimento do outro, a gente também não vai crescer, né? Quem não se envolve, não se desenvolve. E é isso que a gente precisa, se desenvolver. E aí ele segue. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência. Quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda nós mesmos, né? Estamos ajudando a nós mesmos, porque quando a gente socorre a dor do outro, a nossa fica menor, nos parece menor, né? Ela pesa menos. Depois ele vai dizer, para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos,
em todos os ângulos do caminho. Persistir no bem sem reclamar. Isso é muito difícil, né, gente? A gente reclama todo dia de alguma coisa, né? Às vezes a gente tem um hábito de reclamar. A gente precisa substituir esse hábito, né? Parar de reclamar das coisas, né? Persistir com coragem, sem desfalecer. Depois ele vai dizer assim, ó, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora dos nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. Esse trecho também é muito importante, né? Que a gente pegue a nossa cruz dos deveres e siga em frente, né? Ao encontro da vida sublime. É muito importante a gente falar dos nossos deveres. Porque nesse momento tão difícil que a gente está vivendo na sociedade, a gente às vezes bate muito na tecla do direito. Ah, porque eu tenho o direito de sair, porque eu tenho o direito de não usar máscara, porque eu tenho o direito disso e daquilo. Mas se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá não tem nenhum capítulo e nenhum parágrafo falando de direitos. Mas nós temos um capítulo falando sobre o dever. Nós temos uma mensagem que fala sobre o dever. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Deixar de lado a nossa vaidade, tomar sobre os ombros a nossa cruz, dos nossos deveres, e seguir em frente com humildade e com alegria, sem reclamação, né? Se entregando até o sacrifício no auxílio ao próximo, porque só assim a gente vai conseguir a nossa evolução e a nossa felicidade. No final da mensagem, Emmanuel diz assim: a indicação honrosa nos felicita, né, de ser chamado e ser escolhido. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo das nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eu grifei esse texto, gente, essa frase, porque ela é muito importante, né? Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Então, quando a gente pensa muitos serão chamados e poucos os escolhidos, não é ser escolhido porque é o melhor, porque foi selecionado para estar no reino dos céus. Nós fomos escolhidos para o trabalho, para trabalhar para que esse reino dos céus venha à terra. Essa é a nossa tarefa. Nós fomos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. E aí ele termina dizendo: eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então, se a gente fizer tudo isso, nós vamos conseguir sentar à mesa lá do festim das bodas. E a gente vai estar vestido com a nossa veste nupcial. Então, isso é muito importante, né? A gente foi chamado pela luz e escolhido para o trabalho. Quando a gente pensa lá naquele outro capítulo do Evangelho, né? Os trabalhadores da última hora, quase sempre a gente pensa na nossa doutrina espírita e que os espíritas são verdadeiramente os trabalhadores da última hora, né? Que foram chamados por último aí na estrada do cristianismo. E às vezes a gente se esquece de parar para pensar que se nós somos os trabalhadores da última hora, é porque não tem mais hora, né? É a última hora, não vai ter mais hora. Acabou a hora, né? A gente precisa se movimentar e precisa se movimentar agora. Então a gente não vai conseguir evoluir, né? Esse é o momento chave da nossa reencarnação para que a gente possa dar um salto de qualidade, né, na nossa redenção enquanto espíritos imortais. Esse momento que a gente está vivendo de tanto sofrimento na pandemia é a nossa chance de fazer essa entrega, né, do sacrifício, de ajudar o quanto a gente pode
dentro do contexto, gente, onde nós estamos inseridos, né? Porque não é importante que a gente saia por aí, né, e salve o mundo, porque ninguém vai salvar o mundo, mas que a gente faça aquilo que está dentro do nosso alcance, né? Então, às vezes as pessoas me falam, ai, Karina, mas eu sou grupo de risco, eu não posso ajudar, né? Não posso ser voluntário na pandemia. Não tem problema. Se você não pode ajudar, se você é do grupo de risco, se você não pode sair de casa, ore pelas pessoas, ore por todos que estão nos hospitais, que estão doentes. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós, de alguma forma, podemos nos entregar em sacrifício, em auxílio de alguém em sofrimento. É só a gente querer, né? Temos muitas formas de fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente, com essa mensagem de Emmanuel sobre os chamados e os escolhidos. Nós fomos escolhidos para o trabalho, né? Para a ação. E não para ficarmos numa bolha, aguardando a Era Nova, né? Porque a Era Nova, gente, ela não vai chegar enquanto nós não formos homens novos. Enquanto a gente não se transformar, não vai chegar a Era Nova nenhuma, né? A Era Nova não é algo que Jesus vai vir com a varinha lá de condão e bater na nossa cabeça e falar, pronto, né? Tá no mundo de regeneração. Não é isso, né? Vai ser através da nossa transformação íntima, da nossa reforma interior. E para terminar, gente, a nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma mensagem desse livro, que se chama Dias Venturosos. É um livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Então, eu queria que vocês pensassem, olhando essa imagem, que nós estamos lá com Jesus nessa estrada. E eu vou ler alguns trechos dessa história para que vocês possam guardar no coração. Então, prestem bastante atenção na história e na imagem. O livro é Dias Venturosos, não tem capítulo, mas o capítulo se chama, não tem o número. O capítulo se chama Nunca Mais a Sós. Eu vou ler para vocês, para ser fiel ao texto. Emaús, ao tempo de Jesus, era uma aldeia bucólica e movimentada, que se encontrava distante de Jerusalém, aproximadamente 8 quilômetros ao noroeste. O simpático lugarejo não possuía nada de especial, sendo antes uma porta de acesso para a Síria e outras regiões do Oriente. O seu clima experimentava as mesmas amenidades e vicissitudes que o de Jerusalém, e o seu comércio era relativamente modesto. Emaús passaria à posteridade graças a um acontecimento de que fora objeto. Os dias eram, naquela ocasião, assinalados pela tristeza e pela saudade. Mais ou menos como os dias que nós estamos vivendo hoje, né, gente? Muitas pessoas perdendo seus amores, seus familiares, seus amigos. Então, nós também estamos em dias assinalados de tristeza, né, e de saudade. A notícia e a constatação da ressurreição do Mestre mais aguçara as expectativas de novos reencontros. O amor e a ternura têm esse condão. Quanto mais perto, maior a necessidade de convivência. A alma sente sede da presença e se embriaga na convivência renovadora, procurando não despertar para a realidade do cotidiano. Haviam sido felizes todos os momentos com Jesus. Agora ausente, as lembranças alegravam e vergastavam os companheiros daquele banquete de luz que se interrompera abruptamente de forma trágica, né, com a morte de Jesus. Eles repassavam as memórias e davam-se conta de que não haviam correspondido à expectativa do Rabi, que tanto confiara na sua fragilidade de homem simples e alguns deles bastante ignorantes. Não podiam imaginar que todas aquelas palavras de advertência eram-lhe direcionadas, a fim de que tivessem resistência no momento do testemunho. Certamente, não somente Judas sofrera a defecção moral de entregá-lo aos inimigos. Pedro também o negara e envergonhava-se profundamente.
Quando soube que ele voltara, apesar de contente, quase caiu em prostração, imaginando a forma como iria enfrentar-lhe o olhar compassivo e misericordioso. O discípulo arrependido entregava-se com frequência ao pranto convulsivo, porque não se lhe apagava da mente a fraqueza moral que o tomara naquela noite inesquecível. Todos estavam, gente, sofrendo, né, por terem negado Jesus. E pela saudade que eles estavam sentindo dele, né? Tudo era incerto. Naqueles momentos, acostumados que estavam com ele, em cujo lado tudo eram certezas. Né? Olha que tristeza. Ao lado de Jesus, tudo era certeza. E, de repente, eles se viram sozinhos, né? Cheios de incertezas. Como que ia ser o futuro, né? E a Amélia Rodrigues continua. As viagens eram feitas com muita dificuldade naquele período. Por essa razão, sempre se formavam grupos e caravanas, particularmente quando se deveria atravessar o deserto ou as gargantas entre as montanhas. E aí, 2 discípulos, no mesmo dia da ressurreição de Jesus, deveriam viajar a Emaús, que se encontrava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, né, que dava 8 quilômetros. As notícias que lhes haviam chegado, anunciando o retorno do mestre, levaram-nos a dialogar com entusiasmo sobre as perspectivas do futuro. Então, eles estavam animados, né, porque eles receberam a notícia de que Jesus realmente havia ressuscitado. Eles saíram da cidade e ganharam a estrada de acesso ao caminho de Emaús, entusiasmados, quase não se deram conta do estranho que se lhes acercara e iniciaram uma conversação. Eles pareciam estar cegos para a realidade, ante as perspectivas do futuro. E aí o estranho diz assim para eles: que palavras são essas que trocais enquanto andais? Sem dar-se conta do que estava acontecendo, um deles, de nome Cleofas, perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nesses dias? E aí eles começam a contar, né, todo o processo da crucificação de Jesus, que Jesus foi preso e aí acabou sendo crucificado e após os 3 dias tinha cumprido a promessa, né, de haver ressuscitado. E aí eles contam que as mulheres haviam encontrado o túmulo vazio, eles contam toda aquela história. E aí o peregrino, esse estranho, falou-lhes com energia e bondade: ó homens sem inteligência e lentos de espírito, em crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer essas coisas para entrar na sua glória, né? A caminhada chegava ao fim. Os viandantes iam adentrar-se na aldeia para buscarem uma hospedaria, quando perceberam que ele, o estranho, né, se preparava para seguir adiante. Nesse comenos, movidos por um sentimento inabitual, os viandantes o convidaram a ficar com eles, dizendo: fica conosco, Senhor, pois a noite desce e o dia já está quase no ocaso. Ele ficou, adentrou-se na pousada e, à hora do repasto, quando ia ser servido o pão, ele o tomou nas suas mãos e o abençoou, entregando-lhes algumas nacadas, alguns pedaços. Só então se lhes abriram os olhos e deram-se conta de que aquele que os acompanhara, confortara e iluminara era Jesus. Ali estavam as chagas, assinalando a crucificação, os mesmos olhos penetrantes e transparentes de beleza, a doçura na voz e a irradiação de infinita paz. Não tinham o que falar e nada era necessário dizer. Quando o Senhor desapareceu da sua frente, não tergiversaram, retornando imediatamente a Jerusalém. Quando chegaram à cidade dos profetas, encontraram os discípulos reunidos e, tomados de ímpar felicidade, narraram tudo quanto lhes havia acontecido na viagem, informando com segurança: sim, o Senhor apareceu, voltou, para que nunca mais nos sintamos a sós. A sinfonia da esperança cantava no ar a balada dos júbilos sem fim.
A era nova se estabelecia, fundando seus alicerces na ressurreição de Jesus, sem cuja base tudo se reduziria a mitos injustificáveis. Então, meus irmãos, eu queria que a gente refletisse nesse capítulo de Amélia Rodrigues, para que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo da pandemia, que a gente possa falar como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor, pois a noite desce. Nós estamos atravessando a noite escura da alma. Fica conosco, Senhor. E Jesus, quando retorna, ele retorna para que a gente saiba que nós nunca mais estaríamos sozinhos. Então, não importa que condição nós estejamos, a dificuldade que nós estamos vivendo, nós não estamos sozinhos em momento algum. Os nossos espíritos amigos, eles são invisíveis, mas eles não são ausentes. Eles estão conosco, nos ajudando em todos os momentos. E que nós possamos também fazer como os discípulos, que estavam lá na trilha do caminho de Emaús, quando a gente se dá conta de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos Jesus conosco, que a gente também pegue essa trilha e que a gente também volte correndo por essa estrada até Jerusalém, para dizer a todo mundo que ele vive e que eles também não estão sozinhos. Então, eu acho que a mensagem do muitos os chamados e poucos os escolhidos, a gente precisa ter em mente que nós fomos escolhidos para o trabalho, chamados pela luz para o trabalho, e que a gente possa divulgar essa mensagem de amor para todos que estão precisando, que a gente faça como o Cleofas e o outro discípulo, e corra ao encontro de volta para Jerusalém, para dizer a todo mundo que Jesus está conosco. Então, que a gente possa sempre correr de volta ao encontro do sofrimento e dizer que vai ficar tudo bem, que nós vamos poder ajudar. Porque todos nós estamos fadados à perfeição relativa e à felicidade. Então, se a gente não chegou nesse momento ainda, é porque a nossa caminhada ainda não terminou. Então, que todos nós possamos trazer isso sempre no nosso coração, de que nós somos chamados pela luz, e que nós somos escolhidos, sim, mas é para trabalhar, para socorrer, para se entregar em sacrifício, sem direito à recompensa, porque essa é a missão de todo cristão, e principalmente de todos nós, que somos espíritas. Muito obrigada. Karina, eu estou emocionada com a sua mensagem. Eu aproveitei e coloquei o nome do livro, fui colocando algumas coisas, o link do canal do YouTube, eu vou disponibilizar depois para as pessoas que não têm Facebook. Aí eu passo para você esse link. Obrigada. Passa. É bom, né, a gente partilhar. Queria muito agradecer a presença, né, do pessoal de São João, todo mundo que esteve presente, o João, que está no grupo lá de Itubi. Obrigada, João. O João também vai falar para nós no mês de maio. A Érica Farré, ela faz um comentário que ela cuidou da mãe com Alzheimer durante 12 anos. Ela foi o meu Jesus. Quanto aprendizado. Mesmo cansada de tudo que passamos, eu e minha mãe, a cada dia, ela, em seu leito de morte, calada, inerte, me ensinou muita coisa. Érica, Deus te abençoe. Isso é maravilhoso, Elaine, né? Porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, é preciso amar até doer. Né? Se não dói, não é amor. Né? A gente tem que amar até doer. Com certeza. Vou te chamar outras vezes, já está na minha listinha. Agora
Não perca o teu contato. Você tá perdida, né? Ou não, né? Ou não. Ou não. Gente, foi muito bom conhecer a Karina, ouvir ela. Que Jesus abençoe muito todos nós nesses eflúvios de luz, de momento que nós tivemos aqui. Todas as segundas, a gente tem um amigo trazendo uma mensagem do Evangelho. Agradeço a todos. Karina, foi uma luta a internet, tem hora que travava, falei, ai, Jesus, não faz isso não. Mas deu tudo certo. Pessoal, compartilha, né, para outros, curtam, né, dê o like lá na página do YouTube, se inscreva no canal. E vamos agradecer a Jesus, né, por mais esse momento, por mais esse aprendizado que nós tivemos, que ele ilumine e realmente mostre para nós que o caminho é esse, né, que a gente precisa passar, sim, pelos problemas e que isso vai nos fazer, com certeza, muito melhor. Mensagens lindas que você trouxe, viu? Você quer se despedir, falar alguma coisa? Eu só queria agradecer todos vocês pela oportunidade, né? Quem me conhece, Elaine, sabe que eu sou muito tímida, então para mim é uma luta estar aqui com vocês, né? Mas eu adoro falar da doutrina, porque eu acho que a gente precisa divulgar o que é bom, né? E às vezes as pessoas não têm tempo de ler os livros, ou às vezes não conhecem, então eu acho que a gente precisa divulgar o bem. E realmente é essa a proposta, né, do cristianismo, né? É o amor até o sacrifício das forças, né? É a entrega realmente, né? Naquilo que a gente puder, às vezes não pode de um jeito, pode de outro, mas eu gostaria que todo mundo ficasse com essa mensagem, né, de que nós não estamos sozinhos, né? Não importa o que está acontecendo, se eu estou na pior situação da minha vida. Os mentores espirituais, como eu disse, eles são invisíveis, né? Mas eles não são ausentes, eles estão conosco, né? A gente pode não ver, mas eles estão ali. E que a gente tenha sempre essa mensagem de esperança, né? Que todos nós possamos carregar essa mensagem mesmo de esperança, porque nós somos espíritos imortais, né? E tudo isso vai passar, né? Isso é muito rápido. A gente daqui a pouco nem vai lembrar, né? Eu brinco com meu amigo que daqui a pouco a gente vai estar lá no mundo de regeneração falando, imagina, aquilo eram bárbaros e nós vamos estar todos fofinhos. É bem isso, viu? Porque a gente esquece, né, da última, então é bem isso, Karina, ótimo comentário. Ai, gente, muito obrigada, que Jesus abençoe todos nós e que possamos, dentro das nossas possibilidades, estarmos participando desses momentos, divulgando e ajudando a levar o Evangelho a outras pessoas. Deus te abençoe, Karina, um grande beijo, sinta-se abraçada e até uma próxima. Até. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.